Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque finalmente chegou a hora de responder a book tag dos 50%. Gente, sei que já estamos nos 75% do ano, tá? Mas os últimos meses foram caóticos e eu queria mesmo assim responder essa book tag que é, né, um grande acontecimento, já é uma tradição tanto no BookTube quanto aqui no canal também. E existem muitas versões dessa book tag. Eu optei por responder a atualizada que o Vitor Almeida fez, o Geek Freak, porque foi a que conversou mais comigo, digamos assim. E eu estou considerando realmente, né, do começo do ano até o final de junho, realmente os 50%, né, para ser justo aqui. E agora sim, vamos responder esta book tag que finalmente veio aí. Então vamos lá, a primeira pergunta é os 3 melhores livros que você leu até agora neste ano. E sendo sucinta, os 3 melhores livros que eu li até o final de junho aí foram Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, uma história autobiográfica que vai falar muito da família do Marcelo, mas também a gente vai ver aí o período terrível do Brasil que foi a ditadura militar. Outro livro que eu amei foi Mar da Tranquilidade, da Emily St. John Mandel, um sci-fi curtíssimo, mas que me impactou terrivelmente. Foi uma das melhores leituras do ano. E também Casa de Folhas, porque não tinha como não entrar esse livro aqui nessa lista, porque realmente foi um livro de muitas camadas, um terror maravilhoso, que realmente marcou muito o meu 2025. 2. As melhores continuações que você leu até agora neste ano. E aqui, gente, eu já vou falar que foram os volumes 2, 3 e 4 de Spy Family, um mangá do Tatsuya Endo aí, uma série de mangás que eu estou amando ler. E a gente tem aqui a história básica de um agente secreto que, para cumprir uma missão, tem que arranjar uma esposa e uma filha, mas ele não tem ideia que essas pessoas que vão entrar na vida dele também têm seus próprios segredos. E a gente vai ver ali a dinâmica dessa família que é por conveniência, mas ao mesmo tempo cada um tendo suas missões e de fato ele se tornando uma família, um se importando com o outro. E, gente, é maravilhoso, é engraçado, você se conecta com os personagens desde o primeiro momento. Eu gostei bastante, né, dos próximos volumes, dos volumes subsequentes, né, que é o segundo, o terceiro, e o quarto foi o melhor que eu li da série até agora, foi maravilhoso, inclusive chorei, então tinha que estar aqui. 3 lançamentos do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. Gente, eu vou falar 2, que é Amanhecer na Colheita, da Suzanne Collins. Eu quero muito ler, mas a fila no Libby está gigante e eu tô esperando esse audiobook chegar, porque eu sei que vai me impactar. Eu gostei demais da trilogia, né, de Jogos Vorazes, e aqui a gente tem uma viagem ao passado para ver os Jogos Vorazes do Haymitch, que é um personagem muito amado, então eu sei que eu vou acabar amando. E o outro, eu acho que em português o título ficou algo como Enterrem Nossos Ossos à Meia-Noite, que é o Bury Our Bones in the Midnight Soil, da V. Schwab. Sei que está tendo muito debate, pessoas gostando, pessoas não gostando, mas a gente tem aqui uma história de vampiras sáficas. Então, gente, como eu amo V. Schwab e esse assunto me interessa, eu acho que eu vou gostar bastante. Tenho aqui, mas eu sei que vai ficar um pouquinho mais pra frente, porque ainda tenho muitas leituras para realizar esse ano. O livro mais aguardado do segundo semestre, e aqui na verdade eu vou falar que é Mon, do Junji Ito. Se não me engano, vai ser uma coletânea, mas vocês sabem, gente, que eu leio tudo do Junji Ito. Ele é meu mangaka favorito, então eu sei que vai ser bom, sabe? Eu acho que o que eu li do Junji Ito que eu menos gostei foi tipo 4 estrelas. Então, tô empolgada, vou esperar chegar e mal posso esperar para ler o mais rápido possível. 5. Os 3 livros que mais te decepcionaram este ano. E aqui, gente, eu estou pensando em livros que eu tinha altas expectativas e que eles não atenderam essas expectativas. Não necessariamente que são livros ruins, mas são livros que deixaram a desejar. E aqui, gente, eu acabei falando de A Hora do Lobisomem, do Stephen King. Foi um livro que eu esperava mais dele, inclusive tem um vlog de leitura em que eu li esse livro, eu vou deixar na descrição se você quiser conferir. Mas, no geral, foi uma história ok, mas não foi grandes coisas, assim, não foi nada revolucionário e inovador. Então, acabou me decepcionando porque eu esperava mais. Depois, gente, eu preciso falar de Emma, da Jane Austen, porque, ai, gente, eu luto com Jane Austen há muitos anos e eu percebi que não é muito pra mim. Eu gostei da Emma, achei muito divertido, eu acho que tem um humor muito bacana,
mas foi um livro também que, ai, principalmente no final, tem muita coisa problemática, eu acabei não gostando tanto quanto eu poderia ter gostado. E o outro, gente, ai, polêmica, mas Mistborn, o primeiro livro. E, gente, não adiantou. Assim, eu gostei muito do Kelsier como protagonista, eu gostei do sistema de magia, eu gostei do mundo que é apresentado. Mas, de repente, a gente tem uma outra protagonista, que é a Vin, e, gente, eu não consegui comprar a personagem. Tem um romance ali também, um insta-love que vem do nada, que eu também não comprei. Sério, gente, no final, ai, ter ela como protagonista e toda a storyline dela não me interessou nem um pouco, e por isso eu acabei me decepcionando um pouco com Mistborn. 6. Agora, 3 livros que só foram ruins mesmo. Gente, ruim é uma palavra forte. Mas teve aí alguns livros que não funcionaram pra mim, sabe? Que eu achei que até poderiam ser ok e tal, mas acabaram me. Não sei, não foram pra mim, sabe? Para a Thaís, a leitora. E no caso, eu vou falar então de A Empregada, da Frida McFadden. Eu sei que muita gente ama esse livro. Foi um bom entretenimento, mas a maneira como ele foi escrito, tudo é muito óbvio, muita coisa repetida ali. Ai, gente, ai, ok, foi uma primeira experiência, não funcionou tanto pra mim, passo pra próxima. A próxima, gente, seria aí, infelizmente, Feita de Fumaça e Osso, da Laini Taylor. Eu tinha. Ai, gente, eu achei que não fosse ser excelente, porque é um dos livros mais antigos da Laini Taylor. A gente sabe que o autor vai também melhorando sua escrita, né, suas narrativas ao longo do tempo. Mas, gente, até começou bem aqui. Ai, uma mitologia bacana e tal. Mas no final das contas, ai, gente, eu não consegui comprar nada do que estava acontecendo. Uma repetição de palavras, de cenas. Sério, eu não aguentava mais. Eu só queria que esse livro terminasse. Foi um livro que realmente não funcionou nem um pouquinho pra mim. E outro, gente, que esse eu tava, né, que eu não sabia em que lado que eu ia ficar, porque eu sei que tem gente que ama e gente que odeia pessoas normais, da Sally Rooney. E eu li e eu fui uma das pessoas que odiou. Não foi pra mim. Eu acho que ali a gente tem um romance, né, de encontros e desencontros que até introduz alguns temas muito interessantes, críticas que poderiam ser trabalhadas, mas nada tem desenvolvimento. Nada. Nada. Sério, gente, não foi pra mim, não gostei, acho que não lerei mais nada da Sally Rooney. 7. Os 3 livros que mais te surpreenderam este ano. E eu vou falar, gente, que foi Noite Sem Fim, da Agatha Christie, porque eu tô nesse projeto lendo Christie há muitos anos, então chega no momento que a gente não se surpreende mais com as histórias da Rainha do Crime. Mas Noite Sem Fim foi uma exceção, eu me surpreendi, foi algo muito diferente do que ela geralmente escreve. Eu adorei a narrativa, eu saí desse livro perturbada, foi um bálsamo pra mim que gosta de Agatha Christie. Outro foi Wild Spaces, de S.L. Coney. Aqui a gente tem uma história Lovecraftiana que, no final das contas, tá, tem toda essa parada mais de terror, porém, o que mais me impactou foi a escrita belíssima da autora, sabe? Que com simplicidade me impactou muito. E o final até hoje tá na minha cabeça. Só posso dizer isso. E, gente, falarei A Hora das Bruxas, da Anne Rice. Gente, Anne Rice é um caso de amor e ódio pra mim. Então, eu achei que, ai, como ela detalha muita coisa, e esse é um livro enorme, né? Esse primeiro livro da trilogia das Bruxas Mayfair, eu falei, ai, tá, talvez eu não goste tanto assim, mas lerei. Não, gente, eu amei. Tem muita coisa problemática ali, mas a autora deixa claro que sim, essas coisas são problemáticas, e porque elas estão ali, né, naquele núcleo dessa família de bruxas, e a maneira como foi contado me impactou demais. Eu amei aqui essa história, mal posso esperar para continuar a trilogia. Vamos ver no que vai dar, mas realmente A Hora das Bruxas me surpreendeu. 8 novos autores favoritos, né, que lançaram seus primeiros livros no primeiro semestre, ou, né, que eu conheci recentemente. E aqui eu vou falar duas autoras. A primeira é a Emily St. John Mandel, que eu, como disse, um dos meus livros favoritos do ano foi aí O Mar da Tranquilidade. Eu adorei como ela escreve, eu gostei de como ela faz a narrativa e se entrelaçando e chega num momento grandioso. Eu já tinha começado a ler o Estação 11 dela anteriormente, mas eu considero realmente, né, que eu conheci ela este ano, porque foi quando, de fato, eu li um dos seus romances. E
outra é a Isabel Allende. Gente, eu me apaixonei, eu li A Casa dos Espíritos, eu gostei demais de como ela escreve, do realismo mágico que ela coloca e como a gente vai vendo ali, né, um drama entre gerações. No final das contas, foi maravilhoso. Eu quero ler muito mais coisas dela, porque realmente eu gostei muito de Isabel Allende. 9. Um livro que te fez chorar neste primeiro semestre. Gente, eu sou uma pessoa que sou muito intensa como leitura. Eu choro, eu rio, me coloco no lugar dos personagens, tem toda aquela coisa ali, sabe? Que pra mim ler não é só pegar o papel, é uma experiência. E assim, teve um livro que eu chorei muito lendo este ano, que foi Insônia, do Stephen King. Pois é, gente, foi um livro que eu não esperava que eu fosse gostar tanto dele, e eu acho que tem um dos finais mais bonitos que o Stephen King já escreveu. Muita gente, né, o King não sabe escrever final. E realmente tem alguns finais dele que eu acho meio, mas aqui foi um final belíssimo, eu chorei. Também chorei antes, quando de repente a gente tem ali conexões com a Torre Negra e de repente aparecem personagens que eu não tava esperando, sabe? Eu acho que a maneira como o King fez isso, a narrativa, como ele colocou isso, introduziu na história, foi muito bonito e eu chorei pelo simples fato de, nossa, como isso foi bem escrito, mas também chorei com um final belíssimo, que é o de Insônia. 10. Um livro que te deixou feliz no primeiro semestre. E aqui eu preciso falar Stars in Their Eyes. É uma graphic novel que eu li em junho. E, gente, a gente tem basicamente aqui uma história com muita representatividade, PCD, orientação sexual, identidade de gênero, tudo isso num cenário muito gostoso, com muita cultura pop, que é aí uma Comic Con. Sério, gente, foi uma história que aqueceu meu coração, que mostra o poder da representatividade, que eu terminei sorrindo de orelha a orelha. E a última pergunta, 11. Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? E aí, gente, a gente tem uma lista enorme, mas vou falar 3. Vou falar A Casa Negra, do Stephen King, com o Peter Straub. Esse é o último livro que está faltando aí para um projeto de leitura que vem aí no ano que vem, quem sabe sabe. Mas eu já estou lendo, acho que eu até concluo ele logo, mas com certeza é um livro que eu preciso terminar, né, até o final do ano. Outro livro é A Cor da Vingança. Muita gente acha que é o quarto livro do Mundo de Tinta, da Cornelia Funke, mas na verdade é o quinto, porque a gente tem a trilogia original, a gente tem um livro de contos, e aí vem esse novo, A Cor da Vingança, que eu acho que ele se passa 10 anos após os acontecimentos de Morte de Tinta. E como é uma das minhas histórias favoritas da vida, tenho tatuada, inclusive, estou muito empolgada para voltar ao Mundo de Tinta que eu tanto amo. E por último, eu preciso muito ler algo da Vi Schwab, porque faz muito tempo que eu não leio nada dela e eu estou com saudade. E eu quero muito ler aí o primeiro livro da trilogia Tons de Magia, que é um tom mais escuro de magia, que eu lembro que eu comecei a ler há um tempo e eu tava apaixonada pela história, só que na época eu tive que devolver o audiobook, porque também tinha uma lista ali de pessoas enorme, mas eu estou com o livro aqui, mal posso esperar para ler, entrar nesse mundo, ver toda a construção desse universo da Vi Schwab, que eu sei que eu vou gostar demais, pelo menos gostei muito do que eu li até agora, e quero terminar ele este ano ainda. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Desculpem a demora, mas finalmente veio aí a book tag dos 50%. Se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui no box de descrição. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo as suas próprias respostas, porque essa é uma book tag que realmente, gente, é maravilhosa. Não é à toa que é uma tradição aqui no BookTube, porque é muito gostoso responder aí, olhar pra trás e pensar em tudo que a gente leu, né, ao longo do ano. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito e aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.